Oi, amigas, bom dia! Sabadou, quero trazer vocês para tudo que eu consigo produzir em um final de semana. Eu tô fazendo a terceira piseira de cama. Para quem acompanhou os vlogs anteriores, no anterior eu fiz primeiro uma vermelha com o barbante da Criativa. Ficou exatamente como eu queria. A produção foi feita exatamente do modelo desejado. Mas o barbante ele ficava se abrindo, desfiando e a cor também muito desbotada, não gostei. E aí depois eu fiz outro branco com um detalhe assim em Havana, que é aquele ferrugem, e aquele ficou perfeito com o barbante da Eco Brasil. E aquele barbante ele é tão bom, tão grosso que ele tava quase parecendo um fio 8. E agora eu tô fazendo esse rosé, rosa claro, com o barbante da Mina Sul. Meu Deus do céu, que barbante ruim de trabalhar. Socorro. Quem tem essa agulha aqui, que é a Clover, sabe que ela desliza maravilhosamente bem nos barbantes. Mas esse fio aqui não tá deslizando muito bem. Parece que é encebado. Eu não sei expressar, mas ele não desliza tão bem igual os outros barbantes. Então eu acabo fazendo mais força. Dói as minhas mãos. E o trabalho não rende. Mas eu não posso botar barbante fora. Eu comprei muitos Big Scones. Da Criativa, da Mina Sul. Os últimos que eu comprei foi da Eco Brasil, graças a Deus, mas depois que eu descobri que era a melhor marca, né? Pra mim, é a melhor marca, a Eco Brasil. E Barroco, né? Nem se compara. E aí eu tenho que usar os Big Scones da Criativa e da Mina Sul. Não tem como, não vou poder botar fora. Não tô podendo ainda. Até pensei em deixar só de decoração lá no meu ateliê, que é no ambiente, no quartinho lá de cima. Mas daí vai ficar um negócio parado lá e eu preciso de dinheiro, já investi. Nossa, eu investi bastante para começar o meu ateliê. Eu comprei mais de R$ 1.000 de linha. Não tem como deixar parado assim. E aí ficar comprando linha a mais, né? Primeiro eu tenho que fazer dinheiro com o barbante que eu já investi. Até porque eu comprei parcelado e tô pagando. E o boleto chega, né, amigas? E aí, eu já tô bem cansada, assim, de fazer a mesma produção. Porque cada uma dessas piseiras tem aproximadamente 2 metros. E os pontos são bem facinhos, tá, do avesso. Os pontos é só repetição. Mas aí o modelo dá uma cansada. Então, eu preciso de um jogo de banheiro pro meu banheiro, porque quando eu comecei nessa volta do crochê, esse meu retorno, a primeira coisa que eu fiz foi uma capa para galão de água. Depois eu fiz um guardanapinho para o bidê do meu quarto e depois eu fiz um jogo de banheiro. Só que eu tô com problema de umidade no meu banheiro que, nossa, tá estragando tudo lá. E o jogo de banheiro também mofou muito rápido. Por mais que a gente tira e lava, daí eu acabei botando fora, sabe? Porque ele não tinha ficado tão bonito assim, porque eu tava recém retornando a fazer meu crochê. Mas eu quero fazer outro pra mim, porque daí eu tô só com um de tecidinho lá, que é aqueles tecido parecido com isso daqui. Eu fico com o travesseiro no colo, porque é muito mais confortável de trabalhar. E aí, quero fazer um jogo de banheiro pra mim, nesse final de semana. Queria fazer mais uns suplás também, não sei se eu vou conseguir fazer tudo no final de semana. Hoje é sábado, é um dia que eu ainda trabalho no meu outro emprego principal. Porque se você tá chegando agora por aqui, eu tenho o meu perfil principal que se chama Bruxas do Bem, é onde me traz a minha principal renda. E criei recentemente o Ateliê Bruxas do Bem, que é onde eu posto as minhas coisas de crochê. Porque futuramente, quem sabe, né, eu migre só pro ateliê, que é algo que dá mais prazer de trabalhar. Meu filho, não mexe aqui. E o perfil Bruxas do Bem é mais de leituras de cartas, magias, daí eu reduzo um pouco o meu trabalho por lá e invisto mais no crochê. Quem sabe? É uma possibilidade, né? O neném tá mexendo aqui, depois eu volto, tá? Pronto, né? Nem achou alguma coisa pra brincar. E aí que eu tava falando é que daí no dia de hoje eu ainda não consigo ter tanta produção porque eu vou trabalhar no meu outro emprego. Mas no domingo é o meu dia
mais produtivo do crochê, porque eu não me preocupo com o meu outro perfil e consigo me dedicar muito mais horas no crochê. É um dia que eu descanso minha cabeça do outro trabalho. E eu não tenho uma produção assim tão rápida, você tá vendo pelo vídeo, porque eu não crocheto tão rápido assim, mas a gente dá o nosso melhor dentro da nossa rotina, dentro daquilo que é possível pra gente, e vou me dedicar para fazer pelo menos a tampa do vaso e o tapete. Porque o meu banheiro, não sei se na tua casa é assim também, mas no meu banheiro, ele até é grande, eu gosto de usar só a tampa do vaso e um tapete maior. O outro tapete que eu tinha, que eu acabei botando fora, eu fiz ele bem grande, eu fiz ele com entre 80 centímetros e 1 metro. Porque é algo que até me chama a atenção, que eu vejo outras crocheteiras fazendo. Elas fazem a tampa do vaso, um tapete para frente da pia, geralmente com 3 florzinhas, e um tapete menor para frente da tampa do vaso com 2 florzinhas. E é exatamente exatamente na frente da tampa do vaso que eu sinto necessidade de um tapete maior. Eu não gosto do tapete com o encaixe do pé do vaso porque eu acho eles muito pequenos. E eu gosto de um tapete grande, assim, ó, que eu vou conseguir sentar ali no vaso, colocar os meus pezinhos e sobrar bastante tapete em volta. Não sei, eu gosto de tapete grande. Então, eu acredito que eu farei com umas 5 flores, mais ou menos, o meu. Ou quem sabe 6 flores. Não sei exatamente qual o tamanho que vai ficar melhor. Mas já tenho uma ideia em mente para fazer. Tem um modelo que eu quero muito aprender a fazer, mas esse eu acho que eu vou deixar mais para o resto da semana, porque eu tenho que assistir a videoaula para fazer. E esse da florzinha, ele é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Eu não sei como é que se chama os nomes dos modelos, mas a partir de uma foto a gente sabe fazer um de florzinha, né? Super fácil. Outra coisa que eu particularmente não gosto muito, os tapetes de banheiro com flores cataventos que ficam em alto relevo. Eu acho elas lindas, sim. Já fiz muito no meu passado que eu fazia crochê. Mas eu não gosto de pisar no tapete, sentir aquele alto relevo embaixo do pé. Então eu prefiro fazer com flores rasteiras, que eu acho que fica mais confortável pra gente usar. Mas eu acho a flor catavento muito linda. E as flores que eu mais fazia antigamente. Vou fazer minhas coisas aqui, tenho que lavar roupa, tenho que cuidar da casa e depois eu volto, contando o que eu consegui adiantar do meu jogo de banheiro. Até mais. Voltei. Aquela hora que eu tava gravando era de manhã, agora já tá no finzinho da tarde. E eu fui lá no meu ateliê, peguei esse amarelo abacaxi, é um cone de 400 gramas. Peguei esse rosa por Merlot, também é outro cone de 400 gramas. Eu tinha eles fechados aqui. O rosa eu comprei exatamente para fazer uns projetos para mim. Esse amarelo eu só comprei porque tava na promoção. Bem pirada, né? Que eu achei bonito e tava na promoção depois. E comecei a fazer as florzinhas, esses squarezinhos. E aí, fazendo a minha florzinha aqui, eu lembrei que eu não gosto muito de fazer flores. Não sei, tem gente que ama fazer tapetes com flores, né? Ai, eu não sou muito fã, não. Porque elas demoram, elas são bem detalhadinhas. Lembrei que da outra vez que eu fiz crochê, da outra vez que eu fazia crochê, eu morava na área rural, eu morava no sítio. E a gente fazia o que aprendia. A gente não tinha acesso à internet, essas coisas. Me senti idosa agora, mas não. A gente não tinha acesso à internet, não tinha YouTube, nada. Era comprar revista ou aprender com outras pessoas, né? E aí eu aprendi a fazer aquela flor catavento e fazia vários trabalhos com ela. Aí ensinei um menino que ia lá na chácara. Ensinei ele a fazer para me ajudar a fazer flores. Ensinei meu ex-marido a fazer as flores catavento também. Os dois ficavam fazendo florzinha. A gente era bem novinho. Eu, naquela época, eu casei e tinha 16 anos. Eu morei dos 16 aos 18 naquela chácara, naquela área rural. E depois eu voltei para a cidade. E meu ex-marido também. Quando eu casei, eu tinha 16. Ele tinha 19, eu acho que era. Ele era 3 anos mais velho que eu. É, meu primeiro marido, né? Aí depois a gente se separou, 5 anos depois. Não deu certo, né? Cada um foi pro seu lado. E aí, alguns anos depois, eu encontrei o meu atual marido.
que a gente tá junto há 5 anos também. Olha a coincidência, né? Só que daí é o contrário. Meu atual marido é 3 anos mais novo que eu. O outro era 3 anos mais velho. Mas agora tá dando certo. E aí, voltando ao assunto que eu não sou muito chegada de fazer florzinhas. Ai, já faz um tempão que eu tô aqui tentando fazer essas florzinhas. É porque eu não tenho prática mesmo, né? E eu vejo. Ah, esqueci de prender. Eu vejo muita gente fazendo jogo de banheiro com 2 squares. E aí eu vou fazer com 2 squares, que né, fica certinho. Eu só vou desmanchar aqui um pedacinho, que daí eu já emendo junto. Esqueci de emendar. Vou emendar aqui, vou começar a fazer meu trabalho, pegar o barbante ali que eu separei e daqui a pouquinho eu tô de volta. Bom dia, amigas! Vocês não estão preparadas para o que saiu aqui do meu jogo de banheiro. Eu fiz a tampa do vaso, é a capa da tampa do vaso, não sei como é que se chama. E assim, eu fiz uma junção de pontos de vários modelos que a gente vê aí pela internet, mas eu posso dizer que essa junção de pontos aqui eu nunca vi em outro lugar, essa combinação. Então, ouso dizer que ela é 100% autoral minha. Claro que a gente não cria pontos, os pontos já estão aí há muitos e muitos anos, né? Mas a gente pode criar uma combinação única. E eu juntei algo parecido com aquele tapete Ellen, que para mim é um dos mais lindos. Juntei algo parecido com o Florescer. Ai, vocês não estão preparadas. Eu achei muito lindo. Claro que a gente artesã sempre acha muito lindo aquilo que a gente cria, né? Mas olha isso daqui. Vai dizer que não tá a coisa mais linda desse mundo. O que eu fiz aqui? A florzinha rasteira, eu nunca tinha feito assim com um miolinho amarelo ou de outra cor. Eu fazia flor tudo da mesma cor, então não valorizava tanto, sabe? Aí eu vi assim, achei muito bonito. Usei esse rosa que já tava aqui para fazer os meus jogos de banheiro, achei lindo demais. Quero fazer para casa inteira coleção. Tudo rosa, a casa bem da Barbie. E aí depois usei o verde folha, o rosa bebê, que é da Eco Brasil. Foi uma delícia de trabalhar com esse barbante da Eco Brasil. Muito macio, muito rápido de fazer, desliza maravilhosamente bem na agulha. Depois eu vim com o fio ouro, que eu até comentei no último vlog que eu tinha aquele novelo de 700 gramas dele aqui, que eu paguei R$ 100 e não tinha me adaptado em usar. E eu acho que eu não estava usando a agulha certa. Eu tentei com 2 tipos de agulha diferente e ele enganchava e desfiava. E isso não estava legal. E aí ontem eu trabalhei ele com a agulha da Clover. Menina, foi que era uma beleza. O negócio andou e me surpreendeu. Foi muito bom de trabalhar com agulha. Então, agora sim, me adaptei. Quero usar ele bastante aqui na minha casa. E claro, coleções que eu posso vender, né? Eu percebi que aquele tapete Ellen, eu não consegui dar um zoom, mas eu acho que ele é com 4 pontinhos aqui. Eu usei 3 pontinhos, que é o que realmente sobe do squarezinho, ó. Aí depois eu vim com o pink, que até tava aqui. Esse pink, ele é da Mina Sul. E menina do céu, que coisa horrorosa de trabalhar com esse pink. Eu tô usando porque eu comprei o novelo, paguei mais de R$ 50 e não posso botar fora, né? Meu dinheiro não é capim. Mas me deu uma dor nos pulsos, uma dor nas mãos. Aqui, ó, doía muito de trabalhar com esse pink aqui. Porque ele cola na agulha e não desliza de jeito nenhum. Um fio horroroso. E ainda assim começa a desfiar enquanto a gente tá trabalhando com ele. Além de que veio com emenda também. Esse pedacinho que eu fiz, já peguei emenda no cone que tava fechado. Decepcionante, né? E aí depois eu vim com mais uma carreirinha do fio ouro e fiz o bico que eu mais amo, porque toda artesã tem preguiça de fazer alguma coisa, né? Eu morro de preguiça de fazer bico. E eu acho lindos os bicos, aqueles super trabalhados, super rendados que vocês fazem. Mas eu tenho preguiça de fazer bico. E aí eu costumo sempre usar esse modelinho de bico aqui, que é uma carreirinha só, que eu não preciso ficar me preocupando em contar se vai dar certo, se não. É só 3 pontos alto e depois já pula pra próxima, ó. 3 pontos alto
e já pula pra próxima. Eu acho que fica bonitinho e não dá tanto trabalho. Mas os outros bicos são muito lindos, tá? Eu queria ter paciência de fazer. E aí já fiz a redinha. Eu não arrematei ele ainda, ó. Eu só fiz mesmo. Fiz a redinha do jeito que eu costumo fazer, que eu acho mais fácil, que é um ponto alto triplo. E não deixo a cordinha pra amarrar, eu já emendo aqui. Porque daí só enfia no vaso, não fica aquela corda pendurada pra baixo, que pode estar respingando água, né? A gente já evita. Mas acho bonitinho também quando vocês colocam as miçangas. Eu que não costumo fazer isso. E aí tem que arrematar ele. Vocês perceberam que ele ficou emborcadinho, né? Mas foi de propósito. Porque a minha tampa do vaso, ela é daquelas bem pequenininha. Aquele assento de vaso que ele é mais durinho, sabe? Bem simples mesmo. E aí eu fiz pra ficar emborcadinho. Pra quando eu colocar na tampa do vaso, ele não ficar correndo pra fora. Principalmente aqui na parte de trás. Que quando a gente fecha o vaso, a tampa, a capa da tampa acaba vindo um pouquinho pra frente. E aí esse daqui vai ficar emborcadinho, não vai vir pra frente. E comecei a fazer os miolinhos. Tô com 5 miolinhos amarelo pra fazer a outra peça do jogo, que é um tapete. Então, se aqui ficou com 2 flores, o meu tapetão vai ficar com 5 flores, aproximadamente 80 centímetros, porque eu gosto de tapete grande. Mas se eu fosse fazer para vender, eu acho que eu faria com 4 flores, que ficaria em torno de 70 centímetros. Quero fazer uma coleção bem linda com essa combinação aqui. Vocês gostaram? Comenta um coraçãozinho rosa aqui pra mim saber se vocês gostaram. E se vocês querem vídeo aula, me pede aqui, Bru, traz o vídeo aula desse tapete, que daí eu gravo pra vocês. Mas ele é muito fácil de fazer. Aí eu amei. Depois eu volto com outro tapete pronto ou quase pronto. Bom dia novamente, amigas. Eu terminei o tapete ontem, era bem tarde, porque como eu tenho um bebê pequeno, ele tem 1 ano, eu não consigo ter tanta produtividade assim, igual uma pessoa que tem uma rotina diferente. E tô arrematando agora de manhã, deixei enroladinho o tapete pra não ficar com marcas hoje, a hora que eu fosse mostrar pra vocês. Neném pegou a tesoura do meu colo enquanto eu tava arrematando ali no sofá, já cortei o dedo. Só de pegar a tesoura da mão dele. Que perigo, né? Daí eu tô terminando aqui agora de colar e arrematar. Tô usando essa cola aqui. Cadê? Luli. E daqui a pouquinho eu já vou colocar lá no meu banheiro pra mostrar pra vocês. Esse tapete maior que eu comentei, que eu queria um tapete grande. Ele realmente ficou quase uma mini passadeira. Eu medi ontem de noite, ele ficou com 85 centímetros, se não me engano. É bem grande, né? Eu vou puxar aqui primeiro, depois eu colo. Já arrematei a maior parte dos fios, ficou só esse daqui que eu precisava passar aqui no meio pra cola ficar bem certinho. Ficou com 85 centímetros assim, por 50 centímetros assim. E a tampa do vaso, ela ficou bem pequenininha, exatamente do tamanho da tampa do meu vaso. Ficou por 40 centímetros por bem pouquinha diferença. Tipo assim, ficou por 40 por 45, mais ou menos, alguma coisa assim. Ai, eu amei, tô apaixonada, já quero fazer pra casa inteira. Mas eu preciso fazer outros trabalhos para vender também. E aí depois eu faço os outros tapetes que eu preciso. Porque a gente precisa de renda, né, amigas? Infelizmente, a gente não consegue trabalhar só por hobby. Só pra nós. E esse mês eu não vendi muito, sim, do meu outro perfil que me traz a minha renda principal. Então eu preciso fazer uns crochêzinhos para vender. Tô com tantas ideias na minha mente. Meu Deus, a minha cabeça tá borbulhando ideias novas. O bom é que eu tenho bastante material ali para colocar essas ideias em prática, mas o ruim é que eu não consigo me dedicar tanto tempo que nem eu gostaria no crochê. A gente dá o nosso melhor, né? Ó, o último fiozinho aqui. Aí eu vou colar aqui enquanto o neném brinca ali na rua. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou lá no meu banheiro. Calma aí. Agora sim! Tô aqui por dentro do box pra vocês conseguirem ver melhor. Eu contei que eu precisava de um tapete grande exatamente pra esse conforto aqui, ó.
Olha, tem bastante tapete sobrando para poder sentar. Porque aqueles tapete pequenininho eu acho que não combina com o meu banheiro. E aí eu gosto só dessas duas peças mesmo. Eu tô encantada. Vocês gostaram? Tá aprovado? Olha só, eu amei. Então, essa foi a minha produção do final de semana. Comenta aqui um coraçãozinho rosa se você gostou dessa produção, ou comenta um coração de outra cor para dizer assim: "Ah, eu prefiro dessa outra cor do coração que você comentou". Por exemplo, eu preferia que fosse cru, aí coloca o coraçãozinho branco. Eu preferia que fosse preto, coloca o coraçãozinho preto, ou roxo, ou vermelho. Pra mim também ter ideias de vocês, das inspirações de vocês. Mas eu amei! Até o próximo vídeo, meninas. Se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra me ajudar. Incentiva bastante a gente a continuar criando vídeos pra cá. Beijão e até a próxima!